Este salmo, amados, bem como alguns outros, é chamado Salmo de Lamento. E uma curiosidade para você, ontem eu soube de um artigo que fora escrito por um pastor americano chamado Graham Beckham, e ele, à luz do contexto que a gente está vivendo hoje, ruas vazias, hospitais lotados, igreja espalhada pelas casas, e olha o que o pastor nos Estados Unidos disse: ninguém sabe quanto tempo isso vai durar ou quão pior pode ficar. E aí ele escreveu um artigo muito interessante sobre os Salmos de Lamento. E ele traz aqui uma citação de N.T. Wright, que curiosamente é um autor que eu tenho lido. Ele tem um livro sobre Salmos, muito interessante, lançado no Brasil pela Thomas Nelson. E N.T. Wright, que é um teólogo inglês, anglicano, escreveu um artigo para Time nesta semana, justamente dizendo o seguinte, acerca de que o cristianismo nos oferece uma maneira de lamentar que conduz à esperança. A citação, assim, na íntegra desse parágrafo que eu quero fazer, me dê um pouquinho de paciência. Diz assim: não faz parte da vocação cristã, então, ser capaz de explicar, mas ao invés disso, lamentar. À medida que o Espírito Santo lamenta dentro de nós, também nos tornamos, mesmo em nosso auto-isolamento, pequenos santuários onde a presença e o amor curador de Deus podem habitar. Que texto valiosíssimo. E ele vai falando aqui, o autor, não é, sobre o lamento. O livro de Salmos, por exemplo, uma curiosidade para você: 2/3 do livro de Salmos são lamentos. E a palavra salmos, no hebraico, significa louvores. Não deveria se chamar lamentos ao invés de louvores? E aí o autor fala não, porque o lamento é uma forma de louvor. Tá? Nos Salmos, Israel pede a Deus que responda de acordo com seu amor inabalável, porque Ele é um Deus de justiça e retidão, e porque Ele foi fiel no passado. Então, o Salmo de Lamento individual é o Salmo de número 36, que nós vamos estar procedendo à leitura agora. E o tema da mensagem de hoje é: guarda o seu povo, Senhor. Guarda o seu povo, Senhor. Vamos à leitura, então. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante de seus olhos não há temor de Deus, porque ele tem orgulho de si mesmo, pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal na sua cama, segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Senhor, teu amor chega aos céus e tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus, teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ó Deus, como teu amor é precioso! Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Preserva o teu amor para os que te conhecem, e tua justiça para os retos de coração. Não permitas que os pés do soberbo me pisoteiem, e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. Queridão, queridona, este salmo, como eu já disse, é de um lamento individual. Neste salmo, o salmista Davi
de uma forma poética, primeiro traça quem é o ímpio. Eu coloquei essa primeira porção dos versos 1 até o 4 como fotografia do ímpio. Depois, de maneira surpreendente, porque o salmista poderia se utilizar da mesma estrutura poética do Salmo 1 e fazer um contraponto da fotografia do ímpio com uma fotografia do justo. Mas, curiosamente, o salmista faz agora uma revelação de quem é Deus. Ele coloca os ímpios de um lado, o ímpio de um lado, e coloca Deus do outro em sua revelação. E ao final, ele faz uma súplica. Ele faz uma oração, um clamor, para que o Senhor estivesse com ele, para que o Senhor estivesse com o seu amor e com a sua justiça sobre ele, para que seus inimigos, para que os ímpios e os malfeitores fossem completamente derrotados. Por isso, João Marcos, dando um clique aí, nós temos a grande ideia desta passagem, que pode ser entendida assim: olhemos para Deus em seu amor e justiça, para discernirmos seus propósitos em meio às opressões que vivemos neste tempo. Olhemos para Deus em seu amor e justiça para discernirmos seus propósitos em meio às opressões que vivemos neste tempo. Medite nessa grande ideia por alguns instantes. Quando estamos enfrentando algum tipo de situação difícil, é muito comum ficarmos confusos sobre que direção devemos olhar. As notícias, as impressões que temos em nosso redor sempre nos confundem. Por isso que o desafio do salmista aqui é olhar para Deus. Ele é amoroso. Ele é cheio de justiça. Olhando para Deus, nós compreendemos melhor quais os propósitos dele em relação ao mundo que vivemos aqui. Por isso que na estrutura que eu identifiquei aqui no texto, o João Marcos vai dar um clique, primeiro o salmista opta de fazer uma fotografia de quem seja o ímpio, o inimigo de Deus, aquele que está afrontando a Deus. Davi, em muitos momentos, havia vivido sob a perseguição, sobre a opressão de inimigos. Mas mais do que isso, me parece que o ímpio aqui está representando também um tempo difícil, um tempo penoso. O hebraico é muito confuso aqui quanto a uma tradução mais exata, mas em termos de interpretação, eu acredito que não importa qual seja a sua tradução, e eu vou estar citando duas aqui que são as mais presentes, o princípio é o mesmo. O ímpio é aquele que vive em oposição a Deus. O mundo que vivemos é um mundo de impiedade. É um mundo onde o sistema conspira contra Deus. Se você quer viver de acordo com os padrões, os valores de Deus neste mundo, a palavra de Deus já lhe garante, você vai ser alvo do ódio deste mundo. O mundo nos odeia. Então, a Nova Almeida atualizada vai seguir uma versão mais histórica, mais tradicional, mais conservadora, e vai traduzir assim o verso 1. Há no coração do homem a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que a Almeida século XXI vai seguir. A NVI vai seguir uma tradução mais contemporânea, que vai dizer o seguinte: há no meu íntimo, o salmista dizendo, um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, nessa tradução mais contemporânea,
nós encontramos essa possibilidade também no hebraico. Há essa possibilidade de que Davi, certa feita, eu não sei se era durante um dia, uma tarde, uma noite, que seja, ele medita: olha, há no meu íntimo, há no meu coração uma verdade, um oráculo, uma sentença no hebraico, uma sentença a respeito da maldade do ímpio. E eu vou falar com vocês agora, eu vou escrever, eu vou cantar depois. E este salmo era um salmo que era usado, como todos os outros, nos cultos, mas esse, de maneira muito especial, no próprio título diz: ao regente do coro. Então era uma canção entoada pelos levitas, desde o período exílico e pós-exílico. E ele diz o seguinte: olha, há características do ímpio. Preste atenção. Primeiro, diante dos seus olhos não há temor de Deus. O ímpio não teme a Deus. O sistema do mundo que vivemos, cheio de impiedade, malignidade, não teme a Deus. A palavra temor aqui é ter medo, sim, é ter terror de Deus. Que na Bíblia é o mesmo que ter consideração por Deus. O Salmo de número 119, 120 diz: o meu corpo se arrepiou com temor de ti, medo, terror, e temi os teus juízos. Temi os teus juízos é uma outra palavrinha que significa respeito, reverência. Então, a palavrinha aqui para temor de Deus, diante dos seus olhos, não há temor de Deus, é medo mesmo, é terror, desespero. Um comentarista vai dizer de que nossa carne é nossa natureza do ponto de vista do pecado e da fraqueza que a caracteriza. A nossa carne deve tremer por temor a Deus, porque Deus é santo e justo, que odeia o pecado e pune severamente nesta vida e na vida por vir. A nossa carne teme diante de Deus. Por isso que o salmista disse, como eu já disse: o meu corpo se arrepiou com temor de ti. Mas o ímpio não tem medo de Deus. O ímpio não tem qualquer tipo de postura que o impede de pecar diante de Deus. O ímpio, além disso, tem orgulho de si mesmo. Pensa que o seu pecado não será descoberto nem reprovado. Versículo 2. O ímpio pensa de si para si. Ele não tem prazer em estar na companhia de ninguém. Em sua mente ele diz: eu me basto. Por isso que o versículo 2 começa assim: ele tem orgulho de si mesmo. Aí eu fiquei lembrando quem nós poderíamos ilustrar na Bíblia que poderia ser comparado a alguém que tem orgulho de si mesmo, que só pensa de si para si, que só fala de si para si, que não quer ter companhia de ninguém, cujo contexto de isolamento social está muito feliz porque ele vai muito bem sozinho, ele se basta, ele é o cara. Lucas 12, 16 a 20, Jesus diz: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, olha só, de si para si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, preste atenção agora no pronome pessoal meu: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas em relação a este ímpio, que só pensa em si, que só fala consigo, que não se relaciona, que não se doa, que não reparte, que não derrama sua vida em prol do outro, um solitário declarado, convencido de que se basta. Você conhece. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Não pedirão os teus bens, não pedirão os teus celeiros, não pedirão a tua saúde, não pedirão a tua força de trabalho, pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que você ajuntou vai ficar para quem?
O ímpio não tem temor de Deus, tem orgulho de si mesmo e pensa que o seu pecado não será descoberto nem reprovado. Na prática do pecado, amados e amadas, o ímpio não tem o mínimo de arrependimento. Ele é aquilo que Paulo chama em 1 Timóteo 4 de consciência cauterizada. A expressão consciência cauterizada significa o seguinte, banhada com fogo. A ideia de uma consciência que já foi testada no fogo e por conta disso ela já foi considerada algo que não tem sentimento, não serve para nada. Ela é inútil. Ela é insensível. Paulo disse isso em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Sabe o que é isso? É gente que abandona Deus e as coisas de Deus, dando ouvidos a espíritos enganadores, demônios, e a doutrinas de demônios, né? Ele vai ser mais específico aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, fake news, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isto é, a pessoa já está no estado de torpeza espiritual, um estado de mornidão espiritual, um estado de indiferença para com as coisas de Deus. Eu usei essa expressão hoje na IBD online, de inapetência para com as coisas de Deus. O que é inapetência? É falta de apetite, é falta de vontade, é falta de arrependimento. Pensa que o seu pecado não será descoberto nem reprovado. E o salmista olha e diz o seguinte, olha, o ímpio é assim. E mais, versículo 3, as palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente de fazer o bem. Os ímpios fazem e falam impiedades. Gosto dessa expressão, as palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Por quê? Porque são as palavras que revelam o interior de um homem ou de uma mulher. Palavras maldosas desembocam em práticas de maldade. Não tem como ser diferente. Jesus disse isso em Mateus 15, 18 a 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, embora hoje seja interessante isso, mas isso não contamina o homem. Jesus está dizendo o seguinte, olha, mesmo com todos os cuidados em relação ao coronavírus, lave bem as mãos, mas isso não purifica o seu coração. Isso não resolve, você pode ir para o inferno com as mãos limpas. Por isso que um dos profetas do Antigo Testamento vai dizer, lavai-vos, purificai o vosso coração. Lavar o coração. As palavras da sua boca são cheias de maldade. Ele deixou de ser prudente de fazer o bem. O que o ímpio é? Ele é um insensato. Ele é um tolo. Ele deixou de ser prudente. Ele não faz o bem. Daí me faz lembrar uma frase famosa de Martin Luther King, não é? De que o que assustava não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Amados e amadas, pecado não é apenas não fazer o mal. Pecado também é deixar de fazer o bem. Deixar de fazer o bem. E o ímpio, ele deixa de ser prudente e deixa de fazer o bem. E há uma expressão aqui interessante no versículo 4, que é o último verso dessa descrição fotográfica que já está me deprimindo. Não sei quanto a você, mas é triste ficar. Essa fotografia ela é horrorosa. O retrato dos ímpios é algo realmente danoso, perverso. Ele trama o mal na sua cama, segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Ele trama o mal na sua cama. Você consegue imaginar? Um ímpio é aquele que deita para planejar o mal a respeito do outro. Isso me faz lembrar Miqueias 2:1.
Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva, logo pela manhã, o praticam porque está no poder da sua mão. Gente que planeja o mal na sua cama. Cama que é um símbolo de aconchego, de intimidade para este homem que é inimigo de Deus, opositor de Deus. A cama é um espaço para se gerar maldades. Ele segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Diferente de Jó, não é? Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia Deus e se desviava do mal. O homem de Deus se desvia do mal. O homem que é oposição a Deus não se afasta do mal. Esse é o retrato. Davi conhecia, eu e você conhecemos, sabemos, convivemos com pessoas ímpias. No nosso ambiente de trabalho, na nossa família, temos muitas vezes que lutar com elementos dessa fotografia aqui na nossa própria biologia, na nossa própria fisiologia, no nosso próprio interior. E é duro isso. O ímpio que habita dentro da gente, né? O pecado que habita dentro da gente. Mas, amados, olhemos para Deus. Essa é a nossa grande ideia desta mensagem. Olhemos para Deus, Ele é cheio de amor e justiça, para que discernamos quais são seus propósitos para este mundo que vivemos. Não se esqueça dessa grande ideia. Daí então vem a revelação de Deus, versos 5 a 9. Graças a Deus que chegou essa parte, né? Senhor, teu amor chega aos céus. Versículo 5. A tua fidelidade até as nuvens. Seu amor. A palavra para amor aqui poderia ser alguma outra no original, mas é aquela palavra clássica, hesed, que significa bondade, benignidade, fidelidade. É traduzida também como misericórdia, né? Salmo 57, 10. Pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Ou Salmo 103, 11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Seu amor chega até os céus. A ideia aqui, amados, é de que esse amor leal chega até os céus, porque alcança os mistérios da eternidade. Não se tem como mensurar, não se tem como calcular. Chega até os céus. Qual o tamanho do amor de Deus? Chega até os céus. É incontável. É inescrutável. É imprevisível. É imensurável. Este é o amor. Salmo 36, 5. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Há uma relação aqui siamesa entre amor e fidelidade. Fidelidade é firmeza, estabilidade. Fidelidade é algo que supera os limites da racionalidade humana. Por isso que a fidelidade do Senhor é aquele atributo, aquela perfeição que diz respeito ao fato dele ser o verdadeiro padrão do que é verdade, do que é algo sólido, estável, permanente. Por isso que Paulo vai dizer de que mesmo que o homem seja infiel, o Senhor permanece fiel.
Salmo 92, 1 e 2 diz: bom é louvar ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Por que o salmista falou manhã benignidade e noites a fidelidade? Porque as noites muitas vezes são longas. O choro pode durar uma noite. Há um salmista que diz o seguinte: a minha alma suspira por ti mais do que os guardas pelo romper da manhã. E ele até repete: mais do que os guardas pelo romper da manhã. Eu não sei se você já trabalhou de segurança, eu não sei se você já trabalhou do turno da noite, no hospital, prestando serviço no militar, guardando patrimônio alheio. A noite costuma muitas vezes ser longa. E a impressão que se tem é de que o amanhã nunca chega. E a palavra de Deus diz que à noite a fidelidade de Deus é anunciada à sua vida. Eu viveria, amados, a vida inteira. E se tivesse 1000 vidas, louvaria as 1000 vidas pela fidelidade do Senhor. Salmo 105, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade, a sua fidelidade dura de geração em geração. Versículo 6 diz: tua justiça é como os montes de Deus. Olha os atributos de Deus. Primeiro amor, depois fidelidade, agora justiça. Como os montes de Deus. Teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. A justiça de Deus é a sua retidão, algo sólido, sublime, porque é como os montes de Deus. O Salmo 71, 19 diz: também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a tu? E o Salmo a ti, e o Salmo 145, 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. A NVI traduziu assim esse verso 6 do Salmo 36. A tua justiça é firme como as altas montanhas. A ideia aqui de juízos é uma palavrinha diferente de justiça, porque o juízo é a justiça sendo praticada. E a NVI traduziu assim: as suas decisões são insondáveis como o grande mar. Os teus juízos são como um abismo profundo, traduziu assim a Almeida século 21. As ações de Deus em favor dos seus filhos são insondáveis, como um abismo, como as águas do mar. Os propósitos do Senhor são nobres. Quando eu penso, amados, em juízos do Senhor que vão além da nossa compreensão, eu tenho que citar um texto clássico de Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Justiça firme como os montes de Deus, juízos profundos e inescrutáveis e insondáveis como o abismo dos mares mais profundos. E a parte final do versículo 6 é um alento para quem aprecia os animais. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. A palavra de Deus diz que Deus salva. O verbo preservar aqui é salvar. Não no sentido de salvação eterna, obviamente, mas de libertar de perigos da vida. Preservas os homens e os animais.
E eu não vou ficar entrando em detalhes aqui sobre a preservação de Deus em relação aos animais. Existe uma associação famosa, né? Associação de preservação aos animais, mas Deus é muito mais do que isso. Aí você fala, mas pastor, tem na Bíblia um outro texto clássico, conhecido, que fala de Deus preservando e sustentando os animais? Eu só vou citar um porque ele é óbvio, ele é claro. Né? Mateus 6,26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Quem cuida das aves do céu é Deus. Ele preserva os homens e os animais. Os juízos de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. E no versículo 7, o salmista vai dizer, ó Deus, olha o vocativo, né? Ó Deus, como o teu amor é precioso. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Amor precioso. Amor precioso. O Senhor nos mantém à sombra das tuas asas. Essa expressão é lindíssima. Boaz vai dizer isso em relação a Ruth, ou para Ruth, em Ruth 2,12. O Senhor retribua o teu feito, que Ruth estava colhendo espigas para ajudar no sustento de sua sogra. E Boaz ficou tão encantado com esse gesto, de maneira tão dadivoso, tão bondoso, tão altaneiro, tão voluntarioso de Ruth, que ele diz assim, o Senhor retribua o teu feito, te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Há um outro salmo, o salmo de número 63, que vai usar essa expressão também de sombra das asas, né? Versículos 6 e 7. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, mais um texto que fala sobre vigílias da noite. Vigílias da noite são noites não dormidas. Não é nem mal dormidas, é não dormidas. E o salmista diz assim, olha, quando eu me lembrar de ti, me lembrar de Deus na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. Me perdoe, amados, a simploriedade, mas é essa figura mesmo, como uma galinha junto aos seus pintinhos, que é a expressão que Jesus vai usar em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jerusalém não quis. Aquela Jerusalém que foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Hoje, nós, povo de Deus, que em breve receberemos dos céus a nova Jerusalém, nós não estamos nesse grupo. Nós estamos no grupo daqueles do Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará. Mas, versículo 8, o salmista fala mais sobre essa revelação de Deus. Eles, se referindo aos filhos dos homens, que se refugiam à sombra das asas de Deus, se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Olha só como Deus é, amados. Mesmo em tempo de coronavírus, mesmo em outras lutas, porque essa luta vai passar e vão vir outras lutas. Acorda você, esse não vai ser o último período de lutas que você vai estar enfrentando, mas a palavra de Deus nos garante que aquele que está aconchegado debaixo das asas de Deus, ele vai estar também se fartando da abundância da casa de Deus. E Davi sabia por experiência própria o que significava passar por momentos de fome, passar por momentos de privação e de repente Deus mandar provisão. Receba essa palavra no seu coração. O Deus da provação é o mesmo Deus da provisão.
Eu selecionei 2 episódios de Davi, que eu tenho para mim que Davi talvez se lembrou ao escrever esse texto. É uma suposição minha. Primeiro é quando ele pediu provisão por parte de Nabal, o louco Nabal. 1 Samuel 26. E Nabal vai dizer que não, e vai rejeitar, e vai morrer por conta disso. Mas antes Abigail, a esposa de Nabal, atende àqueles homens. E Davi, então, e os seus homens são alimentados mesmo na casa de um homem mau, um homem vil, por conta da intervenção de Deus no coração de Abigail. E a segunda é quando ele está voltando para a sua casa, depois da morte de Absalão. Davi, em 2 Samuel 17, dá uma parada na casa de um homem chamado Barzilai. E este homem era amigo do rei. Se torna amigo do rei, porque dá alimento ao rei quando ele mais estava precisando. Meu querido, minha querida, receba essa palavra. Deus sempre vai lhe mandar uma Abigail, mesmo que ela seja casada com um louco chamado Nabal, para lhe servir de provisão. E ele sempre vai colocar um Barzilai também no seu caminho, porque se fartarão da abundância da tua casa. A Revista Atualizada traduziu assim: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. A palavra, o verbo fartar aqui significa estar saciado, estar saturado. Agora, é linda essa expressão, não posso deixar de falar, correntes das tuas delícias, que termina o versículo 8. Correntes das tuas delícias, porque eu me lembro de Salmo 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. E o Salmo 36, 8, versículo 8 aqui, a King James traduziu assim: e eles se banquetearão na plenitude da tua casa. E preste atenção o que a tradução King James trouxe para nós: tu lhes saciarás a sede com águas puras do teu rio do Éden. Por quê? Por que essa ideia do Éden? Porque a palavra delícia aqui é o mesmo radical da palavra Éden, que significa deleite, jardim do Éden. Eu e você, quando estamos debaixo das asas de Deus, nós nos fartamos da abundância da casa de Deus, mesmo que seja por uma Abigail, por um Barzilai, por quem quer que seja, que ao longo do nosso caminho vão nos dar provisão. E nós podemos desfrutar das delícias do jardim do Éden, como Adão e Eva desfrutaram antes da queda. Isso para mim já é incrível, poderia terminar aqui, mas o versículo 9 ainda diz: pois em ti, ó Deus, está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Fonte da vida e luz. Interessante, né? Quando nasce uma criança, costumamos dizer, fulana de tal, referindo-se à mãe da criança, deu a luz. Antes de criar qualquer outra coisa, Gênesis 1, você vai encontrar o primeiro mandamento de Deus. Gênesis 1, 3. Haja luz. O Salmo de número 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz. Referindo-se a Jesus, João 1, 4 e 5 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Em Deus nós temos a fonte da vida. Na tua luz, na luz dele, encontramos a nossa luz. Não se afaste de Deus. Não deixe que um câncer lhe afaste de Deus.
Não deixe que um acidente automobilístico lhe afaste de Deus. Não deixe que um desemprego lhe afaste de Deus. Não deixe que uma intriga, uma calúnia levantada contra você lhe afaste de Deus. Não deixe que um ressentimento na alma que está lhe fazendo mal lhe afaste de Deus. Ele é a fonte da vida. Na luz dele você encontra luz. Jesus disse em João, o evangelista: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Por fim, então, é a súplica do servo. Aí você está perguntando, mas por que súplica do servo? Dando um clique aí, João. Por que súplica do servo? Repare no título do salmo. Ao regente do coro, Salmo de Davi, servo do Senhor. Só existem 2 salmos que foram colocados Davi como servo do Senhor. O salmo de número 18 e o salmo de número 36. Davi aqui se coloca como servo, mas ele era rei, sim, mas era servo. Servo. Bem-aventurado o homem e a mulher que se diz ou diz de si mesmo: eu sou apenas um servo. Lembro-me do título que deram ao livro do Charles Swindoll. Eu, um servo? Você deve estar brincando. Esse é o título e o subtítulo, né? Porque a gente não gosta dessa expressão servo. John MacArthur foi mais incisivo ao escrever o livro Escravo. Que é uma palavra que nós não gostamos. Mas servo, no pensamento bíblico, é ser escravo. Escravo de Deus. É abrir mão dos seus direitos pessoais. É renunciar às suas vontades. Então, qual é a súplica de Davi, o servo do Senhor? Preserva o teu amor para os que te conhecem, versículo 10, e a tua justiça para os retos de coração. Essa palavrinha preserva, esse verbo, é traduzido pela Almeida Atualizada como continua. Continua, Senhor, o teu amor para os que te conhecem e a tua justiça para os retos de coração. A King James traduziu como estende, Senhor. E a Nova Versão Transformadora traduziu como derrama, Senhor. Mas eu gosto muito de traduzir pelo literal, que significa que tem a ver também com aquele processo de semeadura, quando o semeador ele estabelece uma linha em que ele vai estar semeando a sua semente e ele segue o alinhamento da semente na sementeira ou na semeadura. Segue o trilho. Ele faz os sulcos na terra e ele segue o alinhamento. A ideia é que o salmista está dizendo o seguinte: Senhor, alinha o teu amor para com os que te conhecem e a tua justiça para os retos de coração. Me perdoe, eu vou interpretar literalmente mesmo pelo que eu compreendo aqui do original. É meio rasgado, mas é isso. Senhor, me coloque na linha do teu amor. Me coloque na linha da tua justiça. Para com aqueles que são retos de coração. A questão mais fácil, a coisa mais fácil nesses dias é você sair da linha. Nós estamos em isolamento, amados. Não é? Um escritor e professor de psicologia escreveu no jornal O Globo na quinta-feira passada, e usando essa expressão, nenhuma civilização foi preparada para lidar com o isolamento como nós estamos vivendo agora. Nenhuma civilização. Mas aí a gente aprende a orar com o salmista: Senhor, preserva o teu amor, alinha. Alinha. O salmista foca em 2 atributos de Deus: amor e justiça. Salmo 31, 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos homens.
Me parece que o salmista também está de olho naquilo que ele havia pensado no Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com os que te invocam. Repare na relação, os que te conhecem com os que são retos de coração. Preserva o teu amor para os que te conhecem e a tua justiça para os retos de coração. São sinônimos, é o paralelismo hebraico aqui, ideias similares. Amados, a misericórdia do Senhor se estende àqueles que o temem. Salmo 103 vai dizer isso. A misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem. Versículo 18, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Aquilo que o Senhor tem para nós em termos de amor e de justiça, são para os que conhecem a Ele e são para os retos de coração. Há um salmo que o salmista vai dizer, pois aos retos fica bem o louvor. Aos retos. Versículo 11, não permita, Senhor. E aqui preste atenção também no paralelismo muito interessante de ideias, né? Não permitas que os pés do soberbo me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Pés e mãos. Soberbo e ímpios também são sinônimos. Os pés do soberbo, não permitas que eles me pisoteiem e que as mãos dos ímpios me façam retroceder. Esta é a oração, amados e amadas. O servo do Senhor não tem a outra que recorrer apenas ao Senhor. Por isso que ele diz, não permitas, Senhor, não permitas. A Nova Almeida atualizada diz assim, não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. O Salmo 119, 121 diz, não me entregues aos meus opressores. E 122, a partinha final, fica por fiador do teu servo para o bem. É a partinha final agora. Não deixes que os soberbos me oprimam. Senhor, não deixa. O salmista aqui não faz justiça com as próprias mãos, o salmista aqui não reivindica punição para os seus inimigos, não canta nenhuma música de desejando o mal para o outro. Absolutamente. Ele apenas diz para o Senhor, não permitas. Senhor, não permitas. E o salmo termina enigmático para mim, porque termina assim, os malfeitores estão ali caídos, estendidos no chão e não conseguem se levantar. O salmista termina dizendo o seguinte, olha Senhor, eu ainda estou vendo o seguinte, olha, essa turma já está derrubada. Já não consegue se levantar mais. Porque o Senhor é comigo. O ímpio que eu fotografei e escrevi na primeira parte, não foi páreo para o Deus que eu descrevi na revelação, na segunda porção. E agora na terceira eu fiz um clamor. E ao mesmo tempo eu já estou vendo esse meu clamor atendido. Foi nessa direção, por exemplo, que o Derek Kidner, que é um comentarista, fez isso. Ele falou o seguinte, olha, o mal que Davi descreveu na primeira estrofe, versos de 1 a 4, estava disposto a lutar contra ele. Só que a graça que Davi louvou na segunda estrofe, 5 a 9, ele esteve disposto a invocá-la do próprio Deus, que é cheio de graça. E daí então, na terceira e última estrofe, 10 a 12, Davi já viu aquilo que ele pediu concedido. Em outras palavras, Davi termina o salmo dizendo o seguinte, já vi tudo. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão. Não conseguem se levantar. A luta acabou. A prova acabou. Agora eu vou desfrutar da paz, do amor, da justiça, do perdão, da graça, da bondade, da fidelidade. Enfim, vou desfrutar do Deus que me guardou durante todo este momento.
de prova e de dor. Olhemos para Deus. É a grande ideia, tá? Olhemos para Deus, para o seu amor e a sua justiça, para que discernamos bem os seus propósitos em meio a este mundo e este momento perverso que estamos vivendo. As aplicações finais para a gente estar encerrando e tendo o nosso coração abrasado. Dando mais um clique, João Marcos. Estamos rodeados por ímpios, amados e amadas. Eles estão em todo lugar. Não podemos nos isolar no mundo. O nosso desafio é não nos tornarmos do mundo. Os ímpios estão aí. Os ímpios estão visíveis. O coronavírus invisível, mas os ímpios estão visíveis. Estão por todos os lados. O mundo, o sistema do mundo é caótico, é maligno, é mau, continuamente. Mas daí o texto que o pastor Léo compartilhou com a gente na quinta-feira, João 17, 15 a 17, Jesus orou por mim e por você. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Estamos no mundo, rodeados por ímpios. Ímpios. Mas nós não somos deste mundo. Nosso alvo é o céu. Olhamos para Deus, cheio de amor e justiça. E por meio desse olhar, discernimos os propósitos dele para este mundo perverso que vivemos. Estou sempre repetindo para isso ficar bem claro para você. A outra aplicação, João. Não podemos encontrar valores de Deus no mundo. Não adianta, amados. Encontrar algum vislumbre, algum vestígio, algum resquício de Deus no mundo. Não, no mundo não. O mundo jaz no maligno. João escreveu em sua primeira carta, lá no capítulo final. O mundo jaz no maligno. Eles só estão presentes no próprio Deus. Os valores de Deus estão presentes no próprio Deus. Isso é óbvio, né? Há quem deseja ou ainda almeja ver justiça na terra, com governantes da terra, com valores da terra. Me perdoe, mas eu tenho que lhe dizer a verdade. Isso é impossível. Não existe nenhum governante, por mais, entre aspas, justo que seja, que pode ser representante de Deus aqui na terra. Uma das grandes questões desse dia que fora convocado de jejum pelo nosso presidente, supostamente, influenciado por sua bancada evangélica, é de que não adianta, amados. Não há justiça na terra com prática de jejum. Há justiça na terra por arrependimento. O jejum precisa vir acompanhado de arrependimento. Não haverá justiça na terra, com governantes da terra, com valores da terra, e isso é impossível. A oração que temos de fazer é que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A igreja é que tem que tomar para si a responsabilidade. Não é o Estado interferindo na igreja. O Estado promulgando um jejum para a igreja fazer. É a igreja que deve convocar a sociedade a se arrepender. E as autoridades, a nossa palavra deve ser João 3. Vocês precisam nascer de novo. Enquanto não nascerem de Deus, de nada adianta. Nós, amados, desfrutamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Outra aplicação, João. Desfrutamos do cuidado amoroso de Deus o tempo todo. Ele nos faz repousar debaixo do seu aconchego. Deus não nos leva ao refúgio. Ele é o nosso refúgio. N.T. Wright fala que no livro de Salmos tem 3 elementos: tempo, espaço e matéria. E nesses 3 elementos, o que me destacou muito foi a questão do espaço. O templo, no livro de Salmos, diz respeito
a própria habitação de Deus, a própria criação de Deus, mas não aos moldes da criação que vemos aqui, mas da criação que está por vir. Nós desfrutamos de Deus, amados. Deus é o nosso refúgio, Salmo 46, e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu estava trabalhando nesse sermão, quando chegou nessa parte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu me lembrei do hino composto pelo saudoso pastor da PIB de Niterói, pastor Manuel Avelino de Souza, que viveu de 1886 a 1962. No Cantor Cristão é o 319. Só o título do hino já é incrível, Abrigo Perfeito. Eu me vi cantando o hino. Não se preocupe que eu não vou estar cantando agora, só vou estar recitando. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho, pois, toda proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. E aí tem um estribilho, né? Deus me guiará. Guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. A segunda estrofe. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações a assaltar-me vêm. Hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Terceira estrofe. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha de atacar. Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. E a quarta e última estrofe. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter o que temer. Ele nos guarda. Ele é o nosso refúgio. Ele nos guarda debaixo das suas asas. Outra aplicação. Repito que Deus só tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. A nossa aliança com o Senhor tem como base a sua graça aos que são retos de coração. Presta atenção. Graça aos que são retos de coração. O mérito é dele e o demérito é nosso. Porque o Arthur, o Acton Peake vai estar dizendo isso. Graça é mais do que favor imerecido. Graça é mérito a quem só tem demérito. Então não é que é favor imerecido, é mais do que isso. E ele usa uma ilustração, que não sei se eu já compartilhei aqui com você, se não é bom compartilhar de novo. O mendigo chega na sua casa e pede comida. Você prepara uma marmita e dá para ele. Isso é favor imerecido. O mendigo não merecia. Mas você foi generoso para com ele. Deus fez muito mais do que você. Imagina o mesmo mendigo. Chega na sua casa e lhe pede comida. Mas você se lembra de que esse mendigo, anos atrás, matou o seu filho. E até hoje você sofre por saudade do seu filho. E mesmo assim você vai na cozinha, prepara uma marmita e dá para ele. Isso é graça. É favor a quem não tem mérito. É mérito para quem só tem demérito. E é o que Deus fez por nós, sim ou não? Paulo vai dizer aos Romanos que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Só temos demérito. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. É isso que Deus fez. Graça. Sublime graça. Como nós cantamos no início do nosso culto.
E a última aplicação, João. Você segura aí no seu sofá, né, ou na sua cama. No fim, tudo dará certo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim. Jesus nos trará o tempo de renovo. Aguardemos por ele. Enquanto ouvimos dele, não se turbe o vosso coração. Não é o fim ainda, amados. Nós ainda não... O salmista, ele termina dizendo, os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. Ele não havia visto ainda, pelos olhos naturais, mas ele viu pelos olhos da fé. Nós também estamos vendo, porque nós conhecemos o final da história. Mas, amados, ainda não é o fim. Mas Jesus manda dizer a você, não se turbe o vosso coração. Repita para você mesmo, não se turbe o vosso coração. Eu não posso turbar o meu coração. Jesus disse isso. Na casa de meu pai, versículo 2 do João 14, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E preste atenção nessa expressão no versículo 3 do capítulo 14 de João. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a ideia. Aguardemos por ele. Não chegou ainda o fim. Você sabe o que ilustra de maneira perfeita o fato de que ainda não chegou o fim? E que mesmo com coronavírus, crise financeira, famílias, comércios, eu vejo como os comerciantes estão, muitos andando aí pelas ruas, desesperados, contas para chegar, os boletos chegando. Sabe por que eu tenho certeza que o fim ainda não chegou? E que por mais que uma época triste a gente esteja vivendo, uma época realmente, gente, amados, da depressão sair na rua, da tristeza. Porque Deus ainda permite que nasçam crianças. Olha essa foto aí, João. Essa menininha nasceu dia 3 de abril. Foi quinta-feira, dia 3, gente? Me ajuda aí. Nasceu dia 3 de abril. Sexta-feira. Nasceu 11h22 da manhã. Aí essa eu anotei. 11h22 da manhã. Essa menininha chama-se Lorena. A Regina deve estar acompanhando o culto junto com a Cida, e eu pedi autorização da Regina e da família para mostrar essa foto hoje aqui no culto. Ela é neta de um irmão da nossa irmã Regina, da Cida, da Jacira. Um abraço para vocês. Um dia nós estávamos orando aqui e Regina compartilhou da conversão desse irmão dela. Um homem que era alcoólatra, um homem que vivia nas ruas, e que Jesus o alcançou com seu amor eterno, com a sua benignidade o atraiu, usando a expressão de Jeremias, e hoje esse irmão é servo do Senhor da Igreja Assembleia de Deus. A sua filha grávida nesse período, mas olha, eu não sei se existe tempo bom para você ficar grávida, mas ou está próximo a ganhar neném. Mas esse tempo que a gente está vivendo está muito difícil. Mas eu pedi permissão para essa foto representar que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Olhe como dorme, como descansa sem ter qualquer preocupação, sem ter qualquer receio, qualquer melindre. Me faz lembrar o Salmo 131, eu quero terminar com ele.
verso 2. Na verdade, acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é a minha alma, como essa criança. Pare agora para orar. Olhe mais uma vez para a criança, para Lorena. Como ela descansa. Talvez você esteja diante de um bebê, né? Vitória está com a bebê. Quem sabe você que está acompanhando aí, repare como que os bebês descansam. É assim que devemos descansar também. É. Por quê? Para terminar a grande ideia, repetindo, João, um clique. Olhemos para Deus. Por isso que, como um bebê, em seu amor e justiça. O bebê, amados, ele olha para a mãe como se a mãe fosse uma extensão dela mesma. Tamanha ligação. Assim é a minha alma para contigo. Porque uma vez olhando para Deus, como um olhar de uma criança em seu amor e justiça, vamos discernir os propósitos de Deus em meio às opressões que vivemos neste tempo. Só para citar de cabeça, não vou nem citar aqui não. Lembra do que Pedro falou, né? Desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual, leite da palavra de Deus. Acalma seu coração. Olha para Deus. Os ímpios estão aí, em nossa volta, maldosos, mas Deus está cheio de amor, de justiça. Seus juízos são retos. Descanse. 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 Deus tem guardado. Deus não vai deixar nada faltar. Nada, nada. Tudo que você precisa, Deus vai lhe dar. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso.